E o oficial ainda fica questionando ali a decisão superior, falando do tipo, nós vai deixar ele voltar mesmo, se ele for um ladrão, velho. E o velho ali afirma que ele não é, definitivamente, tá ligado? Até porque ele puxou toda a capivara do nosso protagonista. E aproveita pra entregar ali a papelada pra moça pra ela se convencer. E na hora que a garota pega ali a papelada do nosso menino, ela tem a reação que todos os outros personagens têm, tá ligado? Já vai xingando ele de tarado, safado, sem vergonha. Quando o Prota volta pra dentro do banco, os marginais que estão lá dentro já fica tipo, ué, por que esse maluco voltou pra cá de novo? Tá querendo morrer? E um dos capangas até deduz que ele deve ter sido enviado pelos guardas, já que eles não mataram ele. O cara é esperto também, né? O Prota tenta explicar que não tem nada a ver isso aí, até porque eles já viraram amigos, e que ele só veio buscar o cheque dele mesmo. Mas quando ele chega lá no balcão, todo esperançoso, quem disse que o cheque tá lá, filho? Sumiu. Ele olha pra aquele careca e pergunta se por acaso foi ele que pegou o cheque. E ele responde que em um banco inteiro, por que ele ia roubar um chequezinho miserável do Prota? Faz favor. Ele olha ali pra senhorita, a funcionária do banco, e pergunta se por acaso ela viu o cheque. E a mina não conta nem até três pra dedurar quem foi, filho. Foi aquele loirinho lá de óculos nerdó. O Prota já chega no todo ódio, filho. Já pega ali o Playboy pela gola da camisa e fala pra ele devolver o cheque porque ele precisa do dinheiro pra ajudar a esposa dele. E nesse momento aí, aqueles marginal já encosta a Glock camuflada na nuca dele pra ele ficar bem tranquilinho. E já fala que se ele não quiser conhecer Papai do Céu hoje, é melhor ele explicar o porquê que a polícia deixou ele voltar lá pra dentro. E o Prota doidão da cabeça já fala pra eles que é bem simples, ele veio ali pra dar conta daqueles marmanjos. Pô, rapaziada, chegando aqui nesse minuto do vídeo, que eu não faço ideia quando que eu vou colocar ele na edição, pra pedir pra você deixar seu like aí, mano. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like aí, tamo junto a nós. E já aproveitei pra deixar um comentário aí sobre o vídeo, tá ligado? Comenta qualquer wi-fi aí que vocês mais estão gostando na história. Mano, no básico é só isso aí mesmo e vamos de volta com a aula. O bandido ali começa a cascar o bico, falando que ele é muito engraçado, e o Prota aproveita essa brecha pra dar uma cobrada a mais no playboyzinho. E ele já fala que é melhor o maluco devolver o cheque dele, senão o bagulho já vai ficar louco. E o lourinho ali responde que ele não vai fazer nada, até porque não foi ele que pegou. Mesmo que ele espanque ele até a morte, não foi ele que pegou, então não vai ter como ele resolver isso. O Prota já perde o pouco de paciência que ele tem, já dá ali uma bicuda na barriga do playboy, perguntando aonde que tá o cheque, velho. E o lourinho nada ainda, só fala que não pegou, olha que safado. Nesse momento, cai um fiapo de papel ali do bolso do mano, e ao pegar, o Prota percebe que eram os restos do cheque dele, o que deixa o Prota ainda mais puto, e já dá-lhe um socão na boca do mano, perguntando por que aquele maldito rasgou o cheque dele. E enquanto isso, em uma sala de segurança, tá o velho e aquela garota assistindo essa patifaria aí. E os dois já ficam confusos ali, né? Ué, não era pra ele estar ajudando os dois policiais a pegar aqueles marginal, agora ele tá batendo nos reféns, velho. E o Proto não quer saber de nada, fi. Já começa a chutar os bagos do mano, falando que ele quer o dinheiro dele de volta, não importa a forma. E a situação ficou tão séria que até os bandidos estão assustados com a violência do nosso Proto, falando que é provável que ele vai chutar o cara até a morte. Até que chega uma hora que o maluco ali passando mal de tanto tomar chute, pede para que ele pare, porque talvez tenha um jeito que ele consegue resolver. Daí o Prota pergunta para aquela funcionária se aquele cheque ainda pode ser depositado, e ela responde que acha que não, o que deixa o Prota ainda mais nervoso por ser o dinheiro que ia ajudar a esposa dele. Continua ali o seu tratamento com o mano. A oficial perde a paciência e autoriza o pessoal a ir para lá, falando que daria para relevar se ele tivesse batendo nos bandidos, mas agora ele tá batendo nos reféns. E o superior pede para que ela espere um pouco, falando que por ele estar assim revoltado, os ladrões não vão fazer nada de absurdo, dando até uma moral ali pro Prota, dizendo que talvez ele tenha alguma coisa em pensamento. Um dos capangas ali do careca pergunta o que eles vão fazer agora, já que o mano tá chutando ele assim pra matar mesmo, e eles não vieram ali pra matar ninguém, só pra roubar o banco. Já passa pra ele que eles estão muito bem preparados e que vão fugir com alguns reféns. Daí o careca acha uma boa ideia e já fala para que eles peguem os reféns, e aponta ali pra funcionária do banco, dizendo para que ela venha com eles. A garota ali toda assustada, com lágrima nos olhos, pergunta se é com ela mesmo. E o careca, que já tá poucas ideias, já mira a arma pra cima e dá um tirão só pra ela ficar esperta, e fala que se ela não quiser morrer, é melhor ela vir logo. A garota ali toda se tremendo de medo, tadinha, já começa a se aproximar ali do careca porra louca. E ele pega ali no rosto da mina, falando que ela é bonita, e que se ele não tivesse com pressa, ele mesmo ia dar uma brincada com ela. Olha que mano trouxa, mano. Já tô querendo que o Prota pegue esse mano aí pra Cristo já. Mas aí o Prota já, pá, pega ali no braço dele, já fala que sente muito, até porque aquela garota
garota já é dele. Dálio, nossa, o Prota é cria, hein, vai tomando. Careca ali já fala, que isso, mano, tá me estranhando, o que você tá fazendo? E o Prota simplesmente responde que a garota é dele, certo? E poucas. O mano já olha um pouquinho mais sério pra ele, perguntando se ele acha que a vida é filme, salvando a donzela em perigo, tá ligado? E o Prota responde que salvar a garota era uma consequência, já que, como ele mesmo disse, ele entrou pra cuidar deles. Os capangas, ao ver essa cena aí do nosso protagonista sendo herói, caem em gargalhada, filho, os caras não tão levando ele a sério mesmo. Só que aí a trupe ali dos marginal começa a falar umas coisas esquisitas, sabe? Como se estivessem doidando. E um dos capangas tá até se confessando ali pra uma planta, perguntando quem que corneou ele. E o outro maluco já começa a chorar, perguntando qual que é o problema, velho. O careca que tava normal até então, já não. Um ápice de loucura, pega ali um pote de planta e finge que é uma peruca no cabelo dele. Falando coisa do tipo, ai, como meu cabelo é lindo, não sei o que. E, mano, se é mentira, tá até que bonitinho mesmo, olha lá. O que importa é autoestima, né, rapaziada? A garota já fica meio assustada e olha pro protagonista perguntando o que é que tá acontecendo com aqueles loucos. E ainda pergunta se foi ele que fez isso com eles. E o protagonista com aquele sorriso mais safado do mundo fala, que tal, mano? Legal, né? Algumas horas depois, nós já tá agora na sala de interrogatório da delegacia, mano. Aquela oficial lá já começa a falar um monte de blá 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 pro nosso protagonista. E agora que eu percebi, olha o sapatinho de pastor dele, mano. Coisa feia. Ele tá ali de perninha cruzada, sabe? Como se estivesse na sala da casa dele. E a oficial já fica toda nervosa, perguntando se por acaso isso é postura pra ele tá em um interrogatório, ou seu canalha. O Prota se agita na cadeira e fala que ele arriscou a vida dele pra salvar aqueles reféns. Mas a oficial tá aí querendo prender ele por ter batido no cara que rasgou seu cheque. Injustiça. A oficial bate ali na mesa com umas papeladas, perguntando pra ele se ele acha que a agressão intencional é tolerável ali na cidade. E além disso, pergunta o que o Prota fez com aqueles ladrões, porque tão rindo, chorando, pode até morrer se continuar aí com essas reações. Prota já vai falando que não é da conta dele como tá a situação, já que ele falou que podia cuidar sim dos bandidos, mas nunca falou que podia trazer eles de volta ao normal. Então isso é problema de vocês aí, ó, se resolvam. A garota já pega ali o protagonista pelo colarinho e fala, ó, aqui ó, seu saco de bosta, se eles morrerem, que vai ser o assassino é você. Então é melhor você acabar com essa papagaiada aí rápido. O protagonista já dá ali uma olhada nela e fala que ele é bom mesmo em acabar com a roupa das mulheres. Aí vendo, né, mano? O cara tá todo lascado. O que ele pensa? Vou dar em cima da oficial de justiça. E ainda pergunta se por acaso ela quer experimentar essa aí, habilidade dele. A oficial já fica em choque com essa fala dele aí, né? E não é de se surpreender. Até porque quem queria falar uma coisa do tipo naquela situação? O protagonista dominou mesmo aquela parada de nunca deixem eles saberem o seu próximo passo. Ao pensar melhor, o protagonista fala que não quer ser acusado de assassinato e diz que os sintomas deles podem ser aliviados, mas que não promete muita coisa também, sabe? No entanto, nosso protagonista guarda uma pequena condição aí pra ela, que seria virar amiga íntima dele, sabe? A garota fica ali meio embasbacada, né? Como assim virar sua amiga? Eu acho que esse maluco aí tá querendo coisa, hein? A cena corta pra uma espécie de karaokê, acho que uma casa de show, sei lá o que, família. Não sei, família. Calma, calma, ansiedade. E aquela jovem donzela pergunta pra ele, oxe, não era pra fazer amizade? Por que você me levou pra um lugar igual a esse? E o protagonista responde que pra ele, uma cerimônia de amizade tem que começar assim com uma boa dança, sabe? E como ela prometeu, também não tem muito o que reclamar não. Fica quietinha aí. A garota fica pensando ali, nossa, mas que maluco bandido pilantra, sabia que tinha alguma coisa envolvida nisso. Mas mesmo assim ela aceita, aí pensa, tá bom, mano, mas se esse maluco usar, tentar pôr a mão em mim, o bagulho vai ficar louco. Já corta pra eles dançando ali na pista e ainda aparece aquela bolinha, sabe? Daqueles filmes velhos de dança. Nossa, muito feio. O protagonista já não perde tempo, né? E tenta meter o caô da mão boba e a menina fala que se ele não se comportar, ela vai arrancar essa mão dele aí, ó. E o protagonista tá aí, ó, duvidando dela, fião. Fica duvidando pra você ver, a garota é maluca, hein? E até pensa que pra um sábio da medicina igual a ele, não conseguir lidar com uma garotinha com ela, sai fora, paizão. A garota dá-lhe ali um tique, já dá-lhe um tapão na mão do protagonista, só pra ele ficar esperto, que o bagulho aqui não é assim também. E ele ali já fala, meu Deus, por que você me bateu tão forte? A gente não podia ser amigo. Ah, amigo não fica passando a mão na bunda dos outros, mano. Calma aí, que essa amizade é essa que o Protinha deve estar tendo, hein, rapaziada. E a garota é até bem educada e fala pra ele que eles podem sim ser amigos, mas que o princípio dela é ande na linha e eu não vou ter que dar um tapão na sua mão. E já fala que ela vai terminar ali a dança com ele, mas que se ele tentar palpar ela de novo, não há culpa pela ignorância, tá ligado? O Protinha vai voltar com a cara roxa se continuar com essa safadeza aí. Então ele responde ali com ar de sarcasmo, será que é
isso mesmo? Acho que o Protinha aí tá querendo, hein, mano. O homem não para, é imparável. Voltando ali pra dança, um bagulho que nós tem que falar que é fato é que a novinha é bem da bonita mesmo, tá ligado? E já começa a chamar atenção ali no meio da rapaziada. Cê é louco, os mano tá olhando pra mim, né, como se fosse um cachorro na frente do açougue, tá ligado? Os malucos babando e falando o quanto o Prota é sortudo por estar ali dançando com ela. E a garota aparentemente tá até se divertindo, hein? Pra quem falou que era uma merda no começo, é que os mano começam a perceber que aquela dança tá meio esquisita, hein? Nunca tinha visto uns passos desses antes. Pra falar a verdade, isso aí tá estranho mesmo, mano. Parece que o Prota tá lutando com o Gifu com a mina lá. O Prota só tentando dar aquela averiguada nos produtos e a mina nada de deixar, fi. Tá difícil. E pra quem tá ao redor, o que tá parecendo é que eles tão lutando mesmo um com o outro. Algumas horas depois, o Prota tá com a mão inchada de tanto tomar tapa. E a oficial já lembra do trabalho que ele tem que fazer, até porque ela não foi ali de graça, né, fi? Nesse momento, o telefone da oficial começa a tocar. E aparentemente é muito importante, porque a mina começa a suar frio ali, tá ligado? Já sai correndo pro carro dela, dizendo que tá indo imediatamente. Mas quando ela chega no carro, adivinha aí quem é que tá no banco do passageiro, filho? O mano mais inconveniente do mundo. Ela já pergunta por que ele tá ali no carro dela, manda ele sair logo. E o Prota responde que é muito difícil encontrar um táxi por ali. E fala que não é possível que ela vai deixar ele ir de a pé pra casa, tá ligado? Mó perigo de noite também. E termina dizendo que por ela tá com tanta pressa, tem uma coisa de errado que aconteceu ali. A garota desiste de expulsar o Prota ali de dentro do carro dela e fala que se ele quer ir com ela, tudo bem, que seja, né? Até porque ela não tem muito tempo pra perder. Ela já liga o modo Dominic Torresmo e pisa no acelerador, tá nem aí também, né? Não pode tomar multa da polícia. Quando chega lá no estabelecimento, aparentemente é um hospital. Ela já chega perguntando pro Dr. Wei como tá a mãe dela. E olha só, se não é aquele médico pilantra que tinha problema lá de ereção. E pra quem não sobe mais, ele até que é bem safadinho, hein? Olha a olhada que ele dá aí nos produtos da nossa policial. Ele pede que ela se acalme, apesar da situação não ser muito otimista e não tira o olho também da parada. Ela pergunta se pode dar uma olhada ali na sua mãe. Ele fala que sim, mas que não fique por muito tempo, porque ela precisa de descanso também. A situação deve estar precária. O Prota dá uma olhada ali na direção do médico, percebe que ele é até meio familiar, né? E pensa, será que eu vi esse cara antes na minha vida? Não sei não. E quando ele lembra, já se surpreende como esse mundo é pequeno. E o já chama de hipócrita novamente, tá ligado? Aquele apelido que ele deu pro médico. E aquele médico também já fica surpreso de ter visto o Tian novamente, né? Também não tinha como não se esquecer, né? O Prota é literalmente inesquecível. Já encurta o tempo que vai ficar ali na frente do Prota e fala pra garota que a mãe dela tá no quarto 318, que ela pode ir lá sem o acompanhamento dele, porque ele tem uma coisa pra fazer agora urgente. Quando chega lá nesse quarto 318, a menina já encara sua mãe com um olhar meio apreensivo, já cumprimenta ali, né, velho? A senhora fala que ela não é nenhuma criancinha, que ela não precisa se preocupar, e que comparado com a doença dela, o que realmente a preocupa é com o casamento da sua filha. Pergunta quando que ela vai se casar e que conhece o gênio ruim dela, então vai ser bem difícil arrumar um companheiro. Isso a véia olha ali do lado e já enxerga o nosso Prota, e pergunta quem é ele. Agora que eu descobri que o nome da garota é Mei, rapaziada, eu tava falando no policial até agora, foi mal. Prota já cumprimenta ali a tia, todo bom moço, tá ligado? Nem parece que é o pilantra que ele é. E a senhora pergunta quanto tempo que ele conhece a Mei, o que ele acha dela, véia, tá querendo casar mesmo a filha, hein? Que deixa a garota um pouco desconfortável, perguntando por que a mãe dela tá falando aqui. O Prota já puxa a Mei pra perto, falando que pra ele, ela é a garota mais maravilhosa e bonita do mundo, e fala que nos olhos dela ele também é todo maravilhoso e perfeito. Ela até diz que ele é o homem mais lindo do mundo. E a garota não fala nada, o que faz a senhora realmente pensar que o Tian é o namorado dela, e fala até que ele é um bom homem, alertando sua filha para que ela não perca ele. Mas aí a Mei já pega ali o Prota pelo braço e avisa sua mãe que ela tem que falar algo com ele lá fora e que já volta. Eu acho que vai tomar um pancadão, Prota, pra deixar de ser enxerido. Lá fora, ela já pergunta quem a história é essa que ela falou que ele é lindo e que é o homem mais perfeito do mundo, já falando que na frente do hospital tem um monte de táxis e que ele já pode ir embora. Prota fala que a mãe da Mei gostou dele e que quer que ele seja seu genro, e ele só fez foi deixar ela feliz, tá ligado? Dando a notícia. Mas aí o Prota percebe que a menina realmente está preocupada e fala que a situação dela é severa e que se não for tratada bem, ela talvez não sobreviva nem mais 2 meses, o que deixa a menina super preocupada. Mas mesmo assim, ela não bota muita fé que o Prota pode cuidar disso. Já grita com ele, dizendo que aquela é sua mãe. Pergunta se vai arrancar um pedaço se ele parar de falar besteira. Mas o Prota responde que ele tá falando a real, que apesar dele não poder curá-la, ele pode prolongar a vida dela. E a garota com um semblante mais fechado pergunta se o que ele está falando é sério. E na cabeça dela começa a vir aquelas informações que na ficha dele diz que ele tem uma reputação de médico que opera milagres, e que ele também curou uma praga. E o Prota fala que jura pelo aquele bumbum dela que ele acabou de tocar, que ele pode garantir que se fizer isso ele vai sair bem feito. E a garota olha ali pra ele, pensa bem, tá ligado? E pergunta o que ele vai querer em troca, até porque nada é de graça nesse mundo. E o Prota já faz aquele gesto famoso do Neymar para o treinador do Penharol e fala que
que quando tudo acabar, ele só quer dançar com ela novamente. Novamente, o Prota começa a falar uma pá de sintomas que a gente não entende. Na verdade, eu não entendo, né? Às vezes vocês podem entender, não sei se tem alguém aí na faculdade de medicina. E anota tudo ali num papelzinho, também padrão aí do Prota. A May fica impressionada, porque ele só de olhar já sabe todos os sintomas e estão completamente certos. Ele fala que no estágio atual, a prioridade número 1 é parar a diarreia, que os outros sintomas podem esperar um pouco. Até porque senão a véia vai cagar até morrer, né? E na cabeça dele, ele pensa que é difícil curar aquela doença, mesmo do mundo da onde ele veio, e que no momento ele só precisa prolongar a vida dela em pelo menos 2 anos. Então ele anota tudo e fala que é pra garota colocar em um pote de barra, e que ela adicione 500 ml de água e que ferva até ficar 300 ml. Ela deu o remédio 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, por 7 dias seguidos. E o Prota já pensa ali que, desde que ele prolongue a vida dela por 2 anos, ao melhorar a rapidez da sua habilidade médica, ele pode curá-la completamente depois. A senhora, curiosa com aquela situação, pergunta se o Tian é um médico, que ele responde que não é, mas que para ganhar uma chance de dançar com alguém, ele pode dar o seu melhor em qualquer que seja a profissão. A garota já pega ali as notações do Prota, pensando que ele é um pervertido. Ao sair do hospital, ela pergunta onde que ele aprendeu suas habilidades médicas, e que ela viu a sua ficha e lá diz que ele é só um cara normal que fica sem fazer nada o dia todo. Como pode ter adquirido essas habilidades? O Prota responde que mais uma vez ele foi encurralado com essas perguntas. E por que as mulheres são tão curiosas? Ela fala que não tem nada a ver com curiosidade, ela só tá preocupada com a mãe dela e com a qualidade da receita. Além disso, ele pode fazer algumas perguntas em trocas e responder essa aí. Então o Prota começa a tirar uma com a cara dela, falando: então me conta, por que suas peitolas ficaram tão grandes? Falando que imagina que ela era lisa igual uma tábua de passar roupa há uma década atrás, e por que de repente ficou tão grande? A garota simplesmente responde, mandando ele se ferrar, o que deixa o Prota um pouco insatisfeito, né? E nessa hora encosta um carro ali do lado dos dois. Adivinha quem que deveria ser? Logo aquele médico hipócrita, tentando ali já se achegar pra perto do Prota. E o Prota já o lembra que agora a menos ele tá tentando fugir dele, e pergunta por que de repente ele já tá ali de novo, tentando se escorar. O médico ali responde que naquele momento ele realmente tinha algo pra fazer, e a pergunta ali pro doutor sobre a doença dele. Mas o Prota nem dá muita moral aí pro coitado, e já fala que ele não é médico e que a doença dele não é da sua conta, já mandando aquele doutor ali ralar. O cara ainda tenta implorar pro Tian, pedindo por favor que ele ajude, dizendo que o Tian sabe que aquela doença afeta o bem-estar de todo o resto da sua vida, mas o Prota já fala que ele não é médico, que não tem vontade ou obrigação nenhuma de ajudar ele, só pedindo para que aquele cara o deixe em paz, e já falando pra menina pra eles continuarem andando no seu caminho. A garota pergunta por que ele não ajuda o cara ali, né, mano? Mó vacilação e tal. E ele pergunta por que ela não deixa ele dar uma palpada ali nos produtos dela, o que deixa a mina puta, e responde que ela não deixa porque ela não quer, ainda chama ele de bandido. O Prota já aproveita essa brecha aí e fala que é exatamente por esse motivo que ele não quer ajudar aquele maluco. Se ele ajudar todos que vierem pedir ajuda, ele vai morrer de exaustão. Enquanto isso, o cara tá ali atrás deles como puta e nervoso, falando que o Tian vai ver só no futuro. No outro dia, em um hospital diferente do que eles estavam lá, o Prota e a menina, o Gordinho recebe a informação de que o cheque do protagonista foi rasgado e que não pode mais ser descontado da sua conta por causa disso. E um dos seus capanga ali até confirma, dizendo que isso aí é totalmente sério, que o cheque foi rasgado em pedacinhos e que não pode descontar nem um centavo, mas olha que sorte do gordão. Ele já pensa como, maravilha, maravilha, 30 milhões de reais aí, sei lá o que dinheiro é esse, voltaram, isso é ótimo, né? Até porque que com 30 milhões ele pode namorar com diversas mulheres, né? É só isso que esse gordinho também pensa, puta que pariu. E o capanga de cabelo loiro já toca no assunto da esposa do Prota e pergunta o que eles devem fazer com a senhorita Shenki Kenshin. E o gordinho pede que eles dê sugestões do que eles podem fazer, e fala que claro que ele vai continuar perseguindo ela, mesmo que o progresso for lento. Então o capanga apresenta ali um remédio e fala que isso pode ajudar ele a acelerar as coisas, que com só uma gotinha desse Boa Noite Cinderela ele já foi. E o gordinho já chapa com ele, falando que caçar as garotas é viver o real sentido da satisfação. Olha aí, pelo menos não vai usar droga pra pegar a mulher. Tem um pouquinho de honra o gordinho. Termina dizendo por que ele seria idiota de usar isso aí, porque não usar dinheiro pra pegar as minas. Ah não, ele não é nem um pouco honrado, deixa quieto. E o maluco ele já cai no chão e pensa que ele nunca desperdiçou nenhuma gota disso antes, e que agora ele tá fingindo ser um cavalheiro. E o gordinho manda ele ficar com essa mistura aí, e que ele vai usar isso quando a paciência dele se esgotar. Realmente ele não tem honra nenhuma. Já pergunta ali pro outro capanga que parece o Sonic, como essa Shing Kenshin tem passado esses tempos. E ele responde que ela deve muito dinheiro pro banco, que tem que pagar essa dívida com urgência. Se ele emprestar um pouco de dinheiro pra ela, talvez ela fique grata e se jogue em cima dele por causa disso. Mano, que imagem é essa que esses caras têm da mulher do Prota, velho?
velho, ela não parece ser esse tipo de mulher não, hein, mantendo a empresa lá de pé sem apoio nenhum. E volta pro gordinho pensando que como ele pegou 30 milhões de volta, não vai ser uma má ideia emprestar um pouquinho de dinheiro pra ela. E fica se perguntando onde é que tá o Tian agora, dizendo que por ele ser uma pedra no sapato, precisa finalizar ele o quanto antes. Os dois capangas ali falam que entenderam e que eles vão achá-lo o mais rápido possível. E olha quem tá ali na porta, só de brecha, escutando toda essa conversa aí deles. Prota já entra na sala dizendo que ouviu dizer que tem alguém procurando ele. E já fala que agora não tem mais problema nenhum, porque ele tá bem ali pra eles. Os caras já começam a cair no chão ali, falando o nome do Tian, e o gordinho já se caga de medo, normal, né? É a hora opressora do protagonista. O Gordola pergunta por que ele veio até ali. E o Tian pede para que o senhor Liu mande aqueles dois pateta pra fora para que eles possam conversar mais tranquilo. Os dois capanga ali já ficam ofendidos e pergunta quem que é o pateta que ele tá chamando. Mas o Sonic ali já tenta baixar os ânimos ali do loirinho, falando que ele é um filho da família e que eles não podem ofender ele, já tomando seu amigo ali para fora da sala. Após os dois capangas saírem da sala, o protagonista fala que acredita que ele foi informado do acidente com o cheque, então já pede ali pro gordinho escrever outro para ele. Mas o Liu fala que isso é impossível, até porque ele escreveu o cheque, quem não guardou bem foi o Prota, então não tem por que ele escrever outro. E o protagonista fala pro gordinho que existe uma coisa chamada Copex. Se o vídeo for lançado na mídia, um senhor de grande status igual o gordinho ali vai arruinar toda a carreira por causa de 30 milhões de RBN, tá ligado? Mas o gordinho fala que definitivamente não vai assinar outro pra ele. Então o Prota fala que tá bom então, né? E que espera que ele não se arrependa depois. E o gordinho já começa a se cagar de medo, né? E pede pro protagonista parar ali, esperar um pouquinho que ele tá pensando. No final, ele pede a cópia do vídeo e assina lá o cheque do Prota. O Prota vai saindo, andando ali pelo corredor, enquanto aqueles capangas ficam se mordendo de raiva dele. E ele até pensa que ficou muito barato pro Liu Fu. Depois dele ter tentado matar ele, esses 30 milhões foi pouquíssimo. Ele decide ir embora dali, poupando a vida do Liu Fu para que ele seja o seu caixa eletrônico aí no futuro, tá ligado? Precisando de um dinheirinho, já pega ali no cofrinho. Se bem que ele parece mesmo o porquinho da telecena. Quando os malucos entram de novo ali no quarto do Liu Fu, ele já tá puto com o protagonista, falando que ele é muito audacioso e pensa que pode vir e voltar quando ele quiser ali do quarto dele. E então ali num surto de loucura, ele fala que quem matar o Prota primeiro, ele vai pagar 10 milhões, filho. 10 milhões, 10 milha, vai tomar. No capanga saem ali do quarto dele, pedindo para que ele não se preocupe, porque com certeza eles não vão desapontá-lo. Também com 10 milhões em jogo, até eu. Corta pra cena na mansão da família dos Dong Shengye. Dong Shengye, que nome esquisito. Um livro já cai no chão e aparentemente foi do velho que ficou surpreso por ter recebido uma informação daquele filho dele. Aquele garoto já fala que tem certeza que o miserável tá vivo. Esse miserável aí é o Tian, tá? Ele tá falando do nosso Prota. Ele pede para que o pai dele dê a sua permissão para que ele possa designar pessoas para matá-lo. E o velho fala para que ele não haja por impulso. E fala que ele deve focar nos seus próprios problemas por enquanto. E pergunta como anda as coisas com a Yong Xingwei, que eu não sei quem é também não, pô. O maluco fala que tá cansada dessa Xingwei, porque ela é diferente de todas as mulheres comuns. Ela ignora ele, até mesmo claramente o evita. E ele fala que é um homem de dignidade, não merece esse tipo de tratamento. O velho recita algum texto japonês, eu acho, e fala que às vezes a dignidade de um homem é tão preciosa quanto o ouro, e outras vezes é barata como papel, e que o moleque ali deve entender isso o mais rápido possível. Entendeu? Foi nada. E eu acho que o mano ali também não entendeu, porque ele pergunta que tal se eu drogá-la e depois forçá-la a ser minha mulher. Ixi, mano, que papo torto, hein, desse cara aí, já não gostei. O velho já dá uma olhada de canto ali pra ele e pergunta se por acaso ele tá cansado de viver. E novamente corta, mas dessa vez é pra um escritório da mansão da montanha dos Ie. Eu acho que essa família é do Brota. Um homem ali tá conversando com um sábio, dizendo que ele quer levar seu filho de volta pra casa e perguntando por que ele discorda disso. E o velho simplesmente fala que aquele moleque não tem o merecimento de ser um membro da família Ye, e aparentemente esse cara aí é o patriarca da família Ye. Ye Hometown. E ele suplica ali pro velho, falando que mesmo que a mulher dele não seja a mãe biológica do garoto, mesmo assim ele é o filho único dele. E fala que, como o pai, ele deveria concordar com isso, porque ele sabe como é ficar longe de um filho. O velho continua justificando por que não trazer o garoto de volta, dizendo que trazer aquele playboy de volta pra casa seria como uma humilhação pra família Ye. E eu acho que eles estão falando do Tia, né, vem?
playboy desprezível, e ele termina dizendo que enquanto ele estiver vivo, aquele crápula não vai voltar mais para aquela casa. Fim de discussão. E corta pra esse mesmo senhor aí, chegando em casa e se acabando de beber, coitado, vida cansada. A esposa chega e fala que beber não vai resolver os problemas deles. E ele dá a notícia de que o velho não aceitou lá trazer de volta o filho dele pra casa aí. A véia chega ali no ouvido dele e fala que a culpa é toda dela, não poder dar um filho a ele e ele ter que ir atrás de outra mulher. E ele fala que a culpa não é dela, ele só sente pena do filho dele e deve muito à mãe dele. Ela vira as costas e fala que a empresa do seu filho está com problemas e que é melhor ele dar uma olhada quando estiver livre. E aparentemente aquele velho já sabe de alguma coisa, pois parece que os mesmos caras ficam indo e voltando a fazer problemas lá na empresa do Tian e se pergunta se são os mesmos novamente. A velha ali já fala para que ele não diga nada sem ter provas. E aparentemente o velho tá com sangue nos olhos ali por toda essa perseguição que os caras ficam fazendo com a empresa do Proto. Enquanto isso, lá na empresa, a executiva pergunta ali à secretária se o lugar está pronto e ela fala que sim e pergunta se ela deve arrumar um homem para acompanhá-la. A executiva responde que não seria de bom tom levar um acompanhante homem, já que ela já tem um noivo. Então aí ia ficar meio esquisito. E a secretária responde que ela até tem noivo, mas ele tá desaparecido. E além disso, ela conhece bem o caráter do governador Zul. Ele é um tarado completo, mano. Então ela levanta ali da mesa e fala que já chega de discutir esse assunto, dizendo que já que ela é esposa daquele idiota, ela não precisa de proteção de nenhum outro homem. Já vai saindo para aquela reunião com o governador Zul. Nessa hora, a secretária já fica se remoendo ali, pensando, cadê o imbecil do Tian agora? E fica até com um pouco de dó ali da gerente geral, porque a empresa não é dela e aquele idiota não merece toda a dedicação que ela tem pela empresa. Chegando lá no restaurante, a gerente geral já cumprimenta ali o governador Zhu e pede perdão pelo atraso. E ele já responde ali que a senhorita Sheng é ocupada e que eles sabem disso, então não precisa se preocupar com isso. E agora que eu peguei aí que o nome dela é Sheng, rapaziada, por isso que eu tava chamando de gerente geral. O maluco que tá ali do lado desse tal de governador Zhu já se levanta e fala pra ela sentar no seu lugar. Ela já pergunta quem que é esse aí, já que não tava planejado pra ele estar na reunião. Aquele ruivinho fala que ele é o governador Wang e que ele se transferiu para o banco deles anteontem. Esse maluco aí cumprimenta ela, dizendo que ela é tão excelente quanto um homem e que diante dela eles ficam até com uma sensação de inferioridade. Não sei não, hein, esse mano aí já me cheira um tarado, velho safado. E a senhorita Xing até cumprimenta ele, né, achando que é normal, tal, mano educado. Aí quando aperta a mão dele, parece que aquele aperto nunca terminava, tá ligado? O maluco não soltava, ela começa até a suar frio ali. Na hora que ele solta, até pede desculpas ali pra ela e que ele está senil e um tantinho retardado naquele dia. Mas aí do nada, mano, começa a lamber a mão dele, falando que não pensava que a mão da senhorita Sheng era tão macia, que ficou até um pouco atordoado. Caralho, que mano nojento, filho. Se fosse eu, já levantava e ia embora nessa hora aí mesmo. A senhorita Sheng já fica assustada e também, né, que não ficaria. O maluco começa a lamber a mão do nada e já pergunta se por acaso eles vão pedir comida ali pra conversar enquanto comem. Aquele governador ruivo já pergunta pra senhorita Sheng se ela não pode dispensar aquela secretária, já que tem coisas que eles vão falar ali que não podem ser reveladas para terceiros. E não sei não, hein, mano. Isso aí já tá com uma carinha de que vai ficar estranho. Esses dois tarados, velho, esquisito aí, só com a mulher do Prota ali, sozinha. E a secretária ali, que também não é nada boba, já fica pensando que a menina tem que ignorar eles. Porque se ela mandar a secretária ali sair, a situação vai ficar ainda mais perigosa, né? Não vai ter nem testemunha ali pra falar. E a loirinha fala que a secretária dela é como uma irmã e que não seria problema nenhum se ela ficasse ali só pra servir o vinho pra eles. Mas aí o governador loirinho ali já fala que se ela desconfia deles, então não pense em sinceridade pra que eles conversem e façam ali as negociações. E olha que esse bagulho tá estranho mesmo, mano. Ela nem falou que tava desconfiando dele e ele já tá aí se entregando, mano. Coisa de quem realmente pensou em coisa errada. Nessa hora, a loirinha ali pensa bem e vê que não tem nenhuma alternativa pra ela, né, mano? Vai ter que ser do jeito deles. Então ela manda a sua secretária sair, mesmo sabendo do perigo de ficar ali sozinha com aqueles dois pilantras. A secretária se retira ali da sala e os caras ali pensam que finalmente eles estão livres do último obstáculo que tinha ainda entre eles. Então é servido ali um grande banquete com peixe, frango, mano. Isso aí tá bonito mesmo. E o governador ali já faz o primeiro brinde, dizendo para a senhorita Sheng que é para eles tomarem tudo.
E dá, eles estão tentando embebedar ali a senhorita Cheng de qualquer jeito, mano. Daí esse governador Zhu fala que sempre viu a Cheng como uma mulher decente, que nunca pensou que ela fosse tão desleixada. E ela pergunta por que ele tá falando isso dela. Como assim desleixada? Tá maluco, louco? Daí aquele outro governador lá, o Lambimão, já pega o copinho dela e percebe que tem um restinho de vinho ainda naquele copo. E a relembra que eles falaram pra que ela tomasse tudo e ainda restou um pouquinho de bebida aí, ó. Isso aí é trapaça contra as regras. Aí vendo os caras até o fim, mano. E fala que como eles poderiam ali confiar um empréstimo nela se ela tá agindo como se eles fossem ignorantes, tá ligado? Desse jeito a cooperação não vai ser de ambas as partes. E aí a senhorita Cheng, sem muita opção também, já pede desculpa ali por ter feito isso e pergunta se já estaria de bom tamanho se ela tomar outro copo de vinho ali como punição. E os caras ali concordam e já aproveitam essa brecha aí pra propor outro brinde à coragem, né, dela. Nessa hora, a gerente já tenta ali dar uma petiscada no empréstimo e pergunta mais ou menos o quanto que ele vai poder emprestar ali pra sua companhia. E o maluco já começa a olhar ali pra senhorita Shen de um jeito diferente e pensa até que depois de tomar tantos copos de vinho, aquela mulher ainda parece tão atraente e tentadora. E que é até difícil manter ali o controle perto dela. Os mano não param de olhar a mina como se fosse um pedaço de carne, velho. Ele pega novamente o vinho ali e fala que desde que a senhorita Shen possa compartilhar uma boa bebida com ele, não vê problema nenhum em aumentar o empréstimo, vai vendo. Então a loirinha ali já toma coragem, toma mais um shot do vinho, já agradecendo pela benevolência do governador Zhu ali. Benevolência não é bem o que ele tá querendo fazer não. Já se passaram mais de uma hora e aqueles velhos ainda estão tentando empurrar vinho no corpo da gerente. E ela já pensa ali que a tolerância ao álcool dela já tá quase chegando ao seu limite, velho. E se ela continuar bebendo daquela forma, vai acabar ficando bêbada pra valer. Então ela já pensa ali na estratégia de ganhar um tempinho, né? Pelo menos pra colocar a cabeça no lugar. E pede licença pros caras ali que tá na mesa e fala que precisa ir ao banheiro. Chegando lá nesse banheiro, ela já tá com uma água ali na cara pra ficar um pouquinho mais acordada e a secretária pede para que ela não beba mais, senão vai acabar perdendo o controle. E a senhorita Cheng, ainda lavando o rosto, fala que tá tudo bem, que ela vai aguentar ali pelo bem da companhia, né? E a secretária já sai batendo o pé, dizendo que ela tá irritando, que vai esperar ela lá fora. A loirinha se olha ali no espelho e se pergunta se tudo aquilo que ela tá passando vai valer a pena. Isso tudo só por causa daquele idiota indiferente do Prota, que pode até ser o noivo dela, mas que no final das contas ela nem se importa. Será que vale a pena mesmo engolir todo esse amargor? Sei não, hein, rapaziada. Eu acho que vale, hein, dinheiro. Mas aí ela já pensa novamente, e apesar da empresa ser dele, quem gerencia é ela. Então aquela empresa já é parte dela também, e decide que não importa a forma que seja, ela vai conseguir isso, mesmo que custe um sangramento estomacal. Ela volta ali pra mesa e pede desculpa por ter deixado eles esperando, e os caras ali tá com uma cara nada, mano. Esses mano aí com certeza fez merda, velho. E o governador porco ali, ele fala que acabou de falar com o governador Zul, que por ela ser uma mulher, não é muito apropriado eles entupirem ela de álcool sem parar. Então eles decidiram tomar um último copo e nenhum mais depois daquele. Daí a garota vai toda inocente, pensando que os manos fizeram uma boa ação, né? E até agradece a eles por darem esse desconto pra ela. E fala que vai beber primeiro ali em felicidade e saúde a eles. E a senhorita Cheng ali já dá uma golada só e o bagulho já desce, filho. E os malucos ali já tá olhando com uma carinha de pilantra, mano. Alguma coisa tem nessa bebida aí, certeza. Daí a loirinha fala que a hora que eles acabaram de beber, já podem começar a comer. Ele já pega seus palitinhos ali pra desossar o banquete. Mas do nada ela começa a sentir um mal-estar esquisito e percebe que tinha alguma coisa errada com aquela bebida. Dito feito, hein, rapaziada. Falei ainda, cantei. Ela olha para os caras até meio apreensiva, já sabendo mesmo o que tava acontecendo ali. Mas ainda assim, ela não pode acreditar que aqueles dois malucos, ricos como eles são, como eles ousaram drogar ela, velho. Ela acaba derrubando ali o copo sem querer no chão e pede licença pra eles, pra ela ir até o banheiro porque precisa se refrescar. Ela para ali do lado de fora do restaurante e pensa que não vai ter jeito, ela precisa fugir, correr o mais longe possível. Mas aí, uma mão ali estranha já encontra um lugar um tanto quanto suspeito ali dela e segura quando ela ia cair. E ainda bem que é o nosso protagonista, e ele olha pra ela e fala que nunca pensou que eles iam se encontrar daquela forma. O maluco ali percebe uma demora da garota e pensa que ela tinha acabado de ir no banheiro agora há pouco e ela foi correndo. Então eles finalmente chegam à conclusão de que ela tava fugindo. E o Evinho ali fala que se ela está fugindo é porque ela percebeu ali que a droga começou a fazer efeito. Então os malucos ali já começam a correr até a saída do restaurante, falando que com uma dose que aquele maluco colocou pra ela, nenhuma mulher aguentaria. Então ela deve estar tremendo no chão aí, não muito longe deles. Olha que, mano, o filho da
Olha só, mano, não pode nem falar que o nome, mas que esse mano tá ligado. Prota aparentemente levou ali a senhorita Shen pra um hotel ali da cidade e ela se encontra numa banheira. O Prota deve estar dando um banho nela aí pra acordar. Aparentemente a mina tá ali sem consciência, tá ligado? Ela só respira ali com um olhar morto. Prota dá uma olhada nela e percebe que ela deve estar se sentindo péssima e que ele não tem nenhum remédio em mãos pra aliviar os sintomas, mas que já pediu ali pra uma farmácia que faz delivery. Mas por que que o entregador tá demorando tanto? Ele já pensa ali na sua mente que na vida anterior ele não tinha nenhuma namorada, mas que agora uma noiva caiu do céu ali pra ele. E é tão estranho, o Prota ainda tá se acostumando aí com essa dinâmica de casal. Enquanto ele tá tentando ali lavar o cabelo dela, a garota já agarra o Prota pelo ombro e já joga ele ali pra dentro da banheira junto com ela. E eita, que cenário, que posição, que situação estranha essa aí, hein, meu Prota? A mina já tá toda ali pra frente, o Prota também já não consegue não olhar ali pros produtão dela, né? E pensa que droga de situação é essa, até porque o nosso protagonista é pilantra, mas ele também é um cavalheiro, ele não ia fazer nada com a mina nessa situação, né, velho? A menina ali já joga ele pra baixo, e que força é essa que essa mina tem, hein, mano? É She-Hulk, é? E ela fica pedindo pra ele beijar ela, por favor, vai vendo, parça. Essa cena aí já tá começando a ficar estranho. Mesmo assim, o Prota ali mantém a compostura e fala que não vai tomar vantagem dela, não importa o quanto ela provoque. Gostei de ver, isso aí mesmo, meu garoto. Protinha pra presidente. Mas aí a mina começa aí a dar uns beijinhos interessantes nele aí, e mesmo assim ele fica ali, ó, um pensamento. O dono original desse corpo deve muito a ela, e se ele tirar vantagem dela essa noite, ó, se sentir muito mal depois. Então nosso prota já começa ali com a meditação interior pra manter ali a regulagem baixa, será que vocês me entendem, tá ligado? E como ele é um sábio da medicina, seu poder de vontade tem que ser forte o suficiente pra poder resistir aí aos encantos dessa garota. Mas aí não tem jeito, né, velho? O lobo ali começa a uivar e representa o que vocês sabem que representa. Mas o nosso médico é sempre bem preparado, já toma ali um remédio que faz a pipa esbicar, se é que vocês me entendem. E que remédio é esse, hein, mano? Viagra ao contrário, ainda bem que a garota não percebeu que o Prota tava quase cedendo ali ao lado mal da força. Mas nela não mudou nada, né, mano? A menina tá ali necessitada mesmo da parada, tá ligado? E o Prota fica ali pensando o quanto de droga aqueles vermes usaram nela e que se ela continuar dessa forma vai acabar morta. E até pensa na possibilidade dele ter que adotar ali o jeito primitivo de salvar ela. Mas nesse exato momento, aquela campanha já começa a tocar e o Prota sai correndo atrás do entregador para pegar lá os seus suprimentos. Ele já prepara ali o remédio e coloca uma baciazinha para que a menina tome. E que só aquela mistura mesmo que ele fez já vai ser o bastante para aliviar aqueles sintomas dela. Só que aí ainda tem um BO, hein, rapaziada. Esse remédio dele é tipo um bagulho aí, um gelol pra passar no corpo, tá ligado? Então vai ter que passar meio que nos pontos ali de acupuntura para que a menina consiga ser aliviada ali do seu estresse. Então o Prada teve que tirar ali as roupas dela e já pede perdão antes mesmo de fazer. Meia hora depois a menina já tá um pouco mais tranquila ali deitada na cama. O Prada fica um tempinho ali admirando a beleza da sua noiva e fica pensando que se o Wong Fancy não tivesse informado ele a tempo, o que teria acontecido daquela noite. E fica pensando qual um FDP o Ye Wuxian original era, por ter que fazer a menina aturar todas essas coisas aí, velho. Ele vira as costas ali e fala pra que a garota descanse bem e deixe o resto com ele. E mano, eu acho que agora o bagulho vai ficar louco, hein? Protinha vai colocar todo mundo na roda. O bichão ali tá com ódio no coração, sangue nos ovos.